Olá, sejam bem-vindos ao Diálogos e no programa de hoje nós conversamos sobre transfeminismo. Nossa convidada é a ativista Hayley Cass. Ela é uma das convidadas do evento multidisciplinar Mulheres com T maiúsculo realizado pela Unesp em Bauru. Hayley, é um prazer recebê-la em nosso programa. Igualmente. Hayley, para começar a nossa conversa, explica pra gente o que vem a ser o transfeminismo. Bom, o feminismo tem várias correntes, né? O feminismo não é algo homogêneo, né? Ele tem várias correntes e diversas correntes acabam focando em determinadas mulheres que são marginalizadas não só a partir do viés do gênero, mas também a partir de outros vieses. Por exemplo, a gente tem o feminismo negro, que é um tipo de feminismo que foca na questão racial e de gênero, né? Então, o transfeminismo é uma corrente feminista que foca não só na questão do machismo que afeta todas as mulheres, mas também a transfobia que afeta mais especificamente as mulheres que são trans, né? Transsexuais, travestis, transgênero. Para a gente poder definir, né, diferenciar o que vem a ser um transgênero, um transexual, uma travesti. Então, essas categorias, na verdade, são complexas de se diferenciar, porque, por exemplo, a categoria transexual é uma categoria nosológica, é uma categoria médica. Foi imposta, né, através da classificação médica em cima da transexualidade, porque hoje em dia a transexualidade é uma categoria patológica, né, está lá no DSM, que é o Manual de Doenças Mentais. A categoria transgênero é uma categoria que vem mais da identificação, vem da militância. Então, se você tem a categoria transexual que vem de cima para baixo, da medicina, a categoria transgênero vem um pouco mais da militância. E o mesmo acontece também com a categoria travesti. Então, é difícil de eu pegar e definir em termos mais concretos, porque a gente está falando de identidade sempre é muito subjetivo, né? Você vai ter pessoas que se enquadram no discurso médico, mas que se identificam como travestis. Você vai ter pessoas que não se enquadram no discurso médico da transexualidade, mas que se identificam como transexuais. E nesse sentido aí vem a grande discussão do que vem a ser identidade de gênero. E como que a gente pode explicar essa relação com a sexualidade? Bom, todos nós temos um jeito de expressar o nosso gênero, né? Nós acessamos símbolos sociais e culturais que nós nos identificamos, né? Desde as coisas mais que a gente tem mais consciência, como escolher uma roupa, gostar de uma cor, todas essas coisas, elas têm um significado cultural. Mas, para além disso, nós temos uma determinada expressão corporal, um modo de fala, o modo como a gente se porta, que socialmente é atrelado a um gênero. E como a gente está falando de uma sociedade que é muito binária, quer dizer, ou você é homem ou você é mulher, qualquer coisa que fuja dessas categorias é muito problemático. Então, identidade de gênero é quando você se identifica com um determinado campo, né, de signos que podem pertencer a um gênero ou a outro, que a sociedade vê como masculino ou como feminino, mas não existe essa essência masculino ou feminino nas coisas, a gente que atribui, né? E nesse sentido, como romper com essas atribuições que a gente dá para que as pessoas possam ter mais liberdade, vamos assim dizer, de assumir essa sua identidade de gênero? Bom, eu acho que principalmente a gente tem que parar de fazer a vigilância, né, que a gente fala, parar de vigiar o que as pessoas vestem em termos de conformidade com o sexo que a gente acredita que essas pessoas tenham e que é uma designação que a gente dá a elas a nascer. Então, nasce, a gente olha aquela configuração de corpo, a gente fala, isso é um homem, isso é masculino. E quando esse homem, pênis masculino, essa tríade, ela foge, a gente começa a coagir, né? Existe uma vigilância. Então, peraí, se você é homem, você não pode usar rosa, se você é homem, não pode usar vestido, se você é homem... Então, a gente tem que quebrar com essas noções de que rosa, vestido, todas essas coisas que estereotipicamente do universo feminino não podem ser acessadas por outros sujeitos que não os sujeitos que socialmente são vistos como mulheres. Quando a gente quebra com isso, então, peraí, os homens podem ter cabelo comprido, podem fazer as unhas, e isso não vai abalar a identidade de gênero deles, ou pode abalar isso, tudo bem. É meio que acabar liberando bem assim, essas normas para que as pessoas possam vivenciar os gêneros dela da forma mais ampla possível. E pensando nesses sujeitos, Hayley, que
têm essa identificação saindo dessa categoria binária, homem e mulher, como tem sido para eles nesse processo de assumir, se é que assumir é a palavra mais correta nesse momento de identificação? É bem complicado, porque como o mundo todo se dá de forma binária, como eu comentei, né? Ou você é homem ou você é mulher, mesmo quando a gente fala de transexualidade, ou você é uma mulher trans ou você é um homem trans, as pessoas não veem mesmo com bons olhos tudo que está no ENT. A medicina também não vê. Você é uma pessoa confusa, entre aspas. Então, quando você tem pessoas que não desejam nem ser identificada com um homem, nem identificada com uma mulher, né? E que não necessariamente isso é o entre, né? Porque se a gente pensa em entre, a gente está pensando em oposto, é justamente a gente quer quebrar, não existe essa oposição, né? Então, esse assumir-se, ele sempre vem com o preço das pessoas não acreditarem na sua identidade, como já acontece com a transexualidade no geral, e sempre de desqualificarem, inclusive em termos da sua aparência, porque a aparência é um elemento muito forte que as pessoas usam, elas se ancoram na aparência para classificar o seu gênero. E dentro dessa problemática tem um outro termo que é o sexismo. O que vem a ser o cissexismo? O cissexismo é um conceito de que existe uma determinada violência, que a gente também chama de opressão, que a sociedade, que é toda pautada para as pessoas que não são trans, que a gente chama de cisgênero, né? Isso é em contraponto à classificação não só médica como popular, de que as pessoas que não são trans são biológicas, aí você tem o termo mulher uterina, XX, XY, usam essas classificações biológicas que elas são pejorativas para a gente, porque afinal de contas, eu também sou biológica, eu não sou feita de ectoplasma, não é? Então, assim, essas classificações biológicas, elas são prejudiciais, né? É o que a gente acredita. E porque a gente também acredita que a transexualidade ela é uma experiência identitária do campo do social. Então, não tem a ver necessariamente com o corpo, apesar de a gente também demandar alterações corporais. Então, as pessoas não trans são as pessoas cisgêneras. E essa opressão vem de um mundo que é feito só para as pessoas cisgêneras, não é feito para as pessoas trans, né? Então, você tem toda uma lógica de banheiro, toda uma lógica de alteração de documentos. Quer dizer, se você vai lá, você não é trans e você pede alteração de documento porque você não está satisfeito com o seu nome, você tem muito mais chance de conseguir alterar do que se você for trans. Sendo que a lógica é a mesma, né? Se você for pensar. Que é um cidadão como o outro. É um cidadão como o outro. Então, nós temos menos cidadanias porque nós, digamos assim, ousamos cruzar essa norma que diz que o corpo masculino é assim e nunca vai mudar, biologicamente e tudo mais. Então, assim, quando a gente fala em demandas da militância trans e do transfeminismo, a gente encontra muitas barreiras institucionais e um exemplo disso é a nova resolução do MEC em relação ao vestibular e ao ENAD, e tem gente tentando ligar lá, eles disponibilizaram um número para você ligar lá, para você falar que você é trans, e aí você poder fazer o vestibular. E assim, está sendo uma burocracia, ninguém sabe de nada, você liga lá, não consegue falar, fica lá o dia todo. Então, assim, todas essas barreiras, essas má vontades, elas são frutos de uma sociedade que é sexista, que é voltado só para as pessoas cisgêneras, não inclui pessoas trans. E como está o debate dessa problemática, a gente conversa daqui a pouco. O Diálogos vai para um breve intervalo e já volta. Estamos de volta com o Diálogos e hoje nós recebemos a ativista transfeminista Hayley Cass. Hayley, a gente comentava sobre o transfeminismo, o cissexismo e que obstáculos o tema do transfeminismo ainda tem na nossa sociedade. Bom, são vários obstáculos, inclusive dentro do próprio feminismo, né? Porque quando a gente demanda um espaço dentro do feminismo, porque existem pessoas trans que são feministas e que usam de muitas ideias, de quase praticamente todas as ideias do feminismo, quer dizer, empoderamento da mulher, demanda de direitos para as mulheres trans, acabar com certos estereótipos em relação às mulheres trans, que também são alguns estereótipos que recaem sobre as outras mulheres. Então, a gente acaba aproveitando muito o feminismo. Então, quando a gente começa a reivindicar esse espaço dentro do movimento, a gente encontra muita resistência, justamente por causa da questão biológica que acaba sendo um espaço de disputa. Então, você vai ter mulheres
cisgêneras, né, as que não são trans, e que elas vão reivindicar uma legitimidade do ser mulher a partir de elementos biológicos, quer dizer, o útero, a própria vagina, a ideia da genética, a ideia do ter nascido mulher e etc. Então, a gente acaba tendo, infelizmente, nós temos muitos embates com alguns setores do feminismo. É bom ressaltar que não são todos, felizmente, alguns setores do feminismo que têm umas ideias mais tradicionais e mais herméticas, né, que não são tão amplas, do que seria ser mulher. E, aproveitando e já falando um pouco da onde que surgiu isso, veio mais amplamente do norte global, né, dos Estados Unidos, e essas pessoas trans que militavam no feminismo há uns 30 anos atrás, mais ou menos, década de 70, 80, começaram a encontrar essa resistência, porque algumas teóricas começaram a introduzir discursos muito violentos em relação à permanência das pessoas trans no feminismo, falando que eram por causa do genital, né, elas eram estupradoras e que estupravam o movimento, e era um discurso bem violento nesse naipe, e que foi afastando essas pessoas trans do feminismo. E você também, na mesma época, você tem a criação da própria corrente transfeminismo. Então, o transfeminismo também surgiu um pouco dessa expulsão simbólica, eu chamaria, das pessoas trans de um feminismo mais tradicional. Mas hoje já tem, de certa forma, uma maior abertura de mentalidade, vamos assim dizer, para receber essas pessoas trans dentro do movimento feminista, ou ainda se mantém essa mentalidade antiga? Permanece, infelizmente permanece. A gente tem visto uma volta, infelizmente, né? Inclusive na internet a gente vê uma volta muito forte dessa ideia de feminismo pautado na biologia da mulher, como sendo o útero, o destino da mulher é engravidar, em que infelizmente é um retrocesso para o feminismo, porque nós conquistamos, né, nós feministas conquistamos essa ampliação do conceito de mulher, que mulher não é só mãe, mulher o destino da mulher não é engravidar, mulher não é só um genital, isso não me define. Infelizmente, por causa dessa transfobia que existe em alguns setores do feminismo, existe um retrocesso. Porque eu acredito, né, que porque o transfeminismo está também crescendo aqui no Brasil, à medida que cresce, também vem a resistência, né? E a resistência vem por todos os lados, inclusive vem da sociedade no geral, e o feminismo faz parte da sociedade. Então, essas pessoas também fazem parte da sociedade transfóbica que a gente vive. Então, embora tenha aberto-se o debate para discutir as questões LGBT, as questões trans, do transfeminismo, como que ainda essas barreiras poderiam ser transpostas e como que a mídia poderia contribuir? Você comentou que na internet tem essa ação de resistência, né? Em que medida que os veículos de comunicação eles poderiam contribuir para fomentar esse debate, para, de repente, desconstruir determinados estereótipos e conceitos estabelecidos? Sem dúvida alguma, dando espaço para que essas pessoas falem, né? Então, se a gente tem espaço para dialogar, para comentar, para falar, para sermos ouvidas e sermos ouvidas de forma respeitosa, né? A gente consegue expandir um pouco as ideias, desmistificar várias coisas, vários preconceitos que as pessoas fazem. Então, eu acho que o espaço para se falar, o foco, né, é muito importante, porque se a gente não tem alguém que está ali explicando, é fácil de a gente cair em preconceitos, né? A gente precisa muito de visibilidade. E o que a gente tem menos hoje, inclusive dentro do movimento LGBT, é visibilidade. Infelizmente, a gente acaba sendo o subgrupo do subgrupo do subgrupo do subgrupo. E por que há essa, né, de subgrupo dentro de um movimento que teria que se unir para que a gente conseguisse abrir a mente das pessoas para ter essa ação respeitosa com vocês? Bom, boa parte ignorância, boa parte má vontade. Quer dizer, quando a gente está falando de identidades marginalizadas, a gente, infelizmente, em alguns espaços, a gente acaba se disputando, né, para ver quem é mais marginalizado, quem merece mais verba, acaba tendo disputas internas que desunem muito o movimento, né, e um não entende o outro. Quando a gente
começa a comentar, veja bem, mas as pessoas trans precisam dessa demanda. E aí o movimento gay, por exemplo, não nos ouve. E aí acaba rolando atrito. Então, infelizmente, é parte, de novo, da sociedade sexista que a gente vive, que não ouve determinadas pessoas. E isso acontece não é só no movimento LGBT, todos os movimentos sociais meio que sofrem dessa, digamos, desunião, né? E nesse cenário, a academia, a universidade, ela tem contribuído com algumas discussões, alguns grupos de pesquisa que fomentam essa discussão, inclusive aqui na Unesp em Bauru, mas sobre isso a gente conversa daqui a pouco. O Diálogos faz mais uma pausa e já volta. Estamos de volta com o Diálogos e hoje nós conversamos sobre transfeminismo. Nossa convidada é a ativista Hayley Cass, que participou na Unesp em Bauru do evento Mulheres com T maiúsculo. Uma das organizadoras do evento multidisciplinar sobre sexualidade é a professora Larissa Pelúcio, do Departamento de Ciências Humanas da Unesp em Bauru, e ela é a nossa convidada do quadro Ponto de Contato de hoje. A questão de gênero, das relações de gênero, da sexualidade, principalmente as sexualidades que a gente vai chamar aqui de não normativas, né? Ela está muito presente nas universidades, no espaço formativo como um todo. Só que ela tem sido sistematicamente invisibilizada. E esse silêncio é um discurso muito potente, né? Porque ele acaba deslegitimando como assunto digno da ciência, do debate acadêmico. Mas a gente tem, em contrapartida, uma repercussão muito forte na sociedade abrangente sobre a pluralização dos gêneros, a problematização das questões relativas à violência de gênero, a própria homossexualidade, a transexualidade, que é o tema do evento que a gente realizou. Então, isso evidentemente tem feito parte das reflexões dos nossos alunos e alunas, independente, mesmo antes deles chegarem aqui nesse espaço. Então, há uma sensível lacuna nos cursos em geral. Você imagina, num curso, nós temos vários cursos de licenciatura, essas pessoas vão para uma sala de aula. A escola é um espaço super generificado, a escola é um espaço de vivências e experimentações da sexualidade, às vezes prazerosas, às vezes violentas, sobre as quais a gente cala. Né? A gente fala nos corredores, mas não valoriza, não sistematiza. E muitas vezes não sistematiza e não discute na sua radicalidade, quer dizer, na sua profundidade, porque nós não temos elementos, nós não temos subsídios para tal. Mas isso está aparecendo cada vez mais como uma demanda das salas de aula. E às vezes a gente pensa assim, poxa, num curso de engenharia não tem que discutir gênero. Gênero atravessa todas as dimensões da nossa vida. A nossa vida é extremamente generificada. Gênero é a nossa primeira identidade. Né? O que se pergunta a uma mulher grávida, vai ser menino ou menina? E a gente não quer saber só sobre uma genitália, a gente quer saber sobre todo um roteiro pré-estabelecido de vida, de profissão. Então, o próprio grupo de pesquisa, né, que hoje é um grupo cadastrado no CNPq, chama Transgressões, Corpos, Gêneros, Sexualidades e Mídias Contemporâneas, é um nome imenso, nasceu dessa demanda de alunos e alunas que vieram me procurar, porque a gente teve algumas discussões em sala de aula e falaram, a gente gostaria de aprofundar, a gente gostaria de ter um espaço sistematizado e mais constante de reflexão. E o grupo cresceu, a gente realiza eventos, né? Esse é mais um evento que a gente está realizando agora com a parceria com a psicologia, com a psicanálise mais especificamente, representada pela Patrícia Pochá. E é de suma importância. E a universidade pública, ela tem esse espaço de autonomia e de reflexão e de crítica que é super importante, porque talvez em outra instituição
nós que tivesse um caráter privado, nós não tivéssemos todo esse respaldo, né? Você tem um espaço, você tem um auditório, quer dizer, uma infraestrutura, você tem uma verba que vem e viabiliza, né? Porque esse é o espaço, e essa é uma importância também da gente marcar esse espaço como um espaço autônomo, crítico, reflexivo, né? E porque ele é público. E a gente pode responder às demandas das nossas alunas e alunos que estão sendo, vamos dizer, convocados e convocadas diariamente como cidadãs e cidadãos a dar respostas, a pensar, a refletir sobre uma questão que é uma questão premente, né? Sobre a politização dos corpos, do gênero e da sexualidade. Hayley, pensando na organização de um evento para discutir o transfeminismo dentro de uma universidade pública, como que você vê essa iniciativa? Eu acho importantíssimo, vejo com muitos bons olhos, espero que tenha mais, porque quando a gente fala também na universidade, um dos grandes problemas que a população trans sofre é a falta de acesso à educação no sentido geral, né? Nós somos expulsas simbolicamente do ensino formal, quanto mais conseguimos acessar o ensino superior. Então, quando nós temos eventos nas universidades públicas, privadas também, nas universidades no geral, né? Nós temos um incentivo também, porque quando se chama pessoas trans para falar na universidade, eu acho que é um incentivo para que outras também desejem acessar aquele espaço, além de também a universidade ter uma amplitude, né, de um alcance muito interessante para discutir questões de temática social no geral. E você acredita que essa discussão que começa dentro da universidade, ela tem ganhado espaço na sociedade? Pessoas de fora têm se interessado, e não só os universitários e professores, a participar dessas discussões? Bom, eu não sei dizer exatamente se tem aumentado, mas eu vejo que cada vez mais outras universidades têm seguido o exemplo, né? Foi meio um efeito dominó. Uma começou a fazer evento, as outras começaram a seguir o exemplo. Então, na esfera acadêmica, isso tem ampliado. E como eu acho que na esfera acadêmica ampliou, não vai ser difícil, né, se é que já não aconteceu, acabar respingando nos setores externos à universidade. Eu sei que muitos jornais de grande porte têm solicitado entrevista para várias pessoas trans. Não sei qual é o naipe da entrevista, mas sei que está acontecendo. Abrir espaço para esse diálogo tem sido feito, sim, mas não sabe a efetividade disso para fomentar aquilo que nós discutimos de desconstruir estereótipos. E às vezes o foco também que os grandes portais dão acaba sendo um pouco distorcido, infelizmente, né? Eles acabam reduzindo muito a fala dessas pessoas e acabam você vê o que as pessoas falam, que você conhece elas, e no fim o produto é uma coisa diferente. Então, dar espaço não é suficiente também. A gente também tem que trabalhar no jornalismo pautado para que essa voz não seja desviada, digamos assim, né? Você também atua como tradutora, é linguista, e nesse sentido de ter contato com obras, o exterior, ele tem possibilitado discussão, trabalhos que discutem a temática muito mais do que aqui o Brasil? Tem, né? Os Estados Unidos têm uma tradição forte de gênero, ainda mais na teoria queer e transfeminismo, né? Então, você vê lá várias pessoas trans na academia produzindo muito. Aqui, a gente ainda está crescendo ainda. E também nós temos muitas poucas traduções aqui, ainda falta um pouco de interesse, né? As editoras têm que perder um pouco o medo de trazer coisas novas. Então, eu como tradutora lamento muito não ter nenhuma tradução. Às vezes eu faço ali uns trechinhos, né? Na expectativa, né? De transformar essas obras, fazer com que as pessoas trans acessem melhor essas obras, porque nem todas leem inglês, né? E a gente sabe disso. Então, informalmente eu acabo traduzindo muita coisa, né? Mas não tem tradução aqui no Brasil, e essas obras são muito importantes para que a gente consiga ir construindo o transfeminismo, porque é um processo de construção e é eterno, né? Nunca se acaba. E quem quiser ter acesso um pouco dessas traduções que você faz ou a essas obras originais, tem algum
portal na internet onde a gente possa encontrar? Isso, a gente tem uma lista de referência bibliográfica muito interessante, junto com as traduções que eu faço, que outras pessoas também fazem, que é uma construção coletiva, no site do transfeminismo.com, www.transfeminismo.com, que é o site, entre aspas, oficial é o blog oficial do movimento que o grupo Transfeminismo no Facebook também atua, né? Hayley, eu gostaria de agradecer a sua participação no programa por trazer um tema que é tão importante que a gente, enquanto meio de comunicação, divulgue e contribua para o movimento de vocês. Muito obrigada. O Diálogos de hoje fica por aqui. Na próxima semana nós continuamos a nossa conversa sobre transfeminismo. Obrigada pela companhia e até mais.